Fala galera, beleza? Bem, você já deve ter lido o texto da questão e já deve ter percebido que o grau de dificuldade dela é alto. Primeira coisa que você tem que saber, por que nessa questão a imagem, quando se forma, ela se forma à mesma distância da lente que o foco, dessa própria lente? Por que a imagem, ao se formar, o valor de pelinha, que é a distância de imagem à lente, é exatamente igual à distância focal? Galera, isso acontece toda vida que você botar o objeto muito distante da lente. Toda vida que você colocar o objeto numa distância que eu posso passar a considerá-la como uma distância infinita. Para não ter que provar isso matematicamente para você, eu vou mostrar isso através da figura, da própria lente e dos raios notáveis. Show de bola? Faz o seguinte, considera um objeto à frente de uma lente. Esse objeto, eu tenho ele com uma altura qualquer e eu vou traçar um raio notável muito famoso que você conhece como todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal da lente refrata-se, caso a lente seja convergente, através do foco. Show de bola? Beleza. Fora isso, todo raio luminoso que passar pela lente através de seu centro óptico, ele não sofre o quê? Desvio. Olha o que vai acontecer com a continuação desses raios luminosos. Eles vão se cruzar em algum momento. Quando eles se cruzam, a imagem se forma. Isso aqui eu sei que você já sabia. O que eu quero que você perceba é que a altura dessa imagem formada, ela é diferente à medida que essa imagem ela vai se aproximando da lente. Então, nessa primeira situação, eu tenho uma imagem formada, porque eu não coloquei ainda, imagem eu vou colocar assim, posição 1, porque eu não coloquei esse objeto ainda muito distante da lente. Esse objeto eu vou considerá-lo como objeto na posição entre ponto antiprincipal e foco. Ele tem uma altura qualquer. Quais são as características da imagem? Ela é real, porque ela é formada pelo cruzamento efetivo dos próprios raios. Ela é invertida em relação ao objeto e ela é maior que o próprio objeto. Show de bola? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse objeto e afastá-lo um pouco mais. Se eu considerar agora que esse objeto ele está exatamente em cima do ponto antiprincipal, eu nem precisava traçar os raios, mas eu vou continuar aqui. Todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, deixa eu só colocar a continuação. Todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, ele refrata-se através do foco, caso a lente seja convergente. E a outra característica, todo raio luminoso que atravessa o centro óptico da lente, ele não sofre o quê? Desvio. Eu vou traçar esse raio até o centro óptico e logo em seguida eu vou traçar o outro que seria uma continuação desse. Tá aqui ele, ó. Ou seja, você percebe que nesse ponto os raios luminosos se cruzam, te mostrando a posição de onde a imagem vai se formar agora, já que agora eu afastei o objeto um pouco mais. Então agora eu tenho uma imagem formada em uma outra posição. E quais são as características dela mesmo? Quase que as mesmas. Continua sendo invertida, continua sendo real, só que agora ela é de mesmo tamanho que o próprio objeto, já que ela se forma também em cima do ponto antiprincipal. Eu vou fazer o seguinte, imagem na posição 2, já que eu considerei isso aqui como objeto na posição 2. Agora, eu vou querer traçar uma situação com um objeto mais distante ainda da lente. Eu vou considerar agora o objeto além do ponto antiprincipal, objeto na posição 3. Mais uma vez, todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, ele refrata-se pelo foco. Todo raio luminoso que incide através do centro óptico da lente, ele não sofre o quê? Desvio. Então, o que foi que eu fiz aqui agora? Tracei um raio luminoso, partindo do objeto até o centro óptico dele. Está aqui o raio luminoso. Esse raio luminoso que passa pelo centro óptico, ele não vai poder sofrer o quê? Desvio. Então, está aqui a continuação desse raio luminoso através do centro óptico. Você percebe que nessa posição, bem aqui, ó, nessa posição,
ele vai se cruzar com o outro que vinha paralela ao eixo principal, formando a imagem novamente, só que agora em outra posição. De novo, Eduardo, todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal refrata-se através do foco. Todo raio luminoso que passa pelo centro óptico, ele não sofre o quê? Desvio. E bem aqui, esses raios luminosos vão se cruzar, te formando um ponto imagem e te mostrando novamente onde a imagem vai se formar. Eu vou chamá-la de imagem 3. Pronto. Eu não vou construir uma segunda imagem, acredito que agora já dê para a gente raciocinar. O que eu posso dizer? Que à medida que eu fui afastando o meu objeto da lente, a imagem ela não perde as suas características, mas ela muda de tamanho e de posição em relação à lente. O tamanho dessa imagem, se você perceber, ela vai se tornando cada vez menor. E se você perceber também, a distância dela à lente era uma. A distância dela à lente passa a ser menor. A distância dela à lente passa a ser menor ainda. Ou seja, essa imagem ela está se formando cada vez mais próxima ao foco da lente. Eduardo, então peraí. Você está querendo me dizer que se eu pegar esse objeto e colocá-lo mais distante ainda, essa imagem ela vai se formar mais próxima ainda do foco. Daí porque eu precisei fazer a imagem aqui na lousa tão grande. Para que você pudesse me ver agora, formar uma imagem cada vez mais próxima do foco, só que menor. Galera, vai chegar um momento que se eu considerar o meu objeto distante dessa lente, a ponto de eu poder dizer que o objeto se encontra numa posição infinita em relação à lente, a minha imagem eu vou poder dizer que ela se forma exatamente no foco. Então, o que você teria que ter percebido na leitura do texto é que o nosso objeto é o Sol. E que se o objeto é o Sol, o valor de P, que é a distância do Sol até a lente, que é a distância do Sol até a Terra, se torna aproximadamente, opticamente falando, o infinito nesse nosso contexto. Como a distância de P se torna muito grande, como eu vou pegar esse objeto e afastá-lo muito da lente, o P', ele se torna aproximadamente a distância focal dessa própria lente. Por que, Eduardo? Distância focal é a distância de lente ao foco. A imagem se aproximou tanto do foco que a imagem se forma no foco. Distância de imagem à lente é o P'. Então, essa distância de P' se torna aproximadamente o próprio valor da distância focal. Resumindo, quando você pegar uma questão daqui para frente, onde ele disser que o teu objeto se forma a uma distância grande demais dessa lente, a maneira que ele encontrou de te dizer isso nessa questão foi abordando o Sol como objeto. Quando ele te disser que o objeto se forma muito distante da lente, você vai ter a certeza de que essa imagem reduz tanto de tamanho, a ponto de se afastar, a ponto de se aproximar tanto da lente e se formar exatamente no foco, tornando P' igual a F. Que nesse caso, para essa questão, já que ele forneceu a distância focal da lente como sendo de 2 metros, o valor de P' também se torna 2 metros. Vamos agora para a segunda parte da questão. Galera, na segunda parte eu quero que nós entendamos a pergunta da questão. Então vou ler a pergunta novamente para você. Dessa forma, essa lente consegue aumentar a densidade superficial de energia solar sobre o papel a cada instante, em relação àquela que chegaria sem a lente em aproximadamente quanto? Então ele está supondo que há uma área qualquer na superfície da Terra em que você introduz uma lente acima dessa superfície, essa lente provoca a convergência dos raios luminosos, essa convergência limita a área onde a luz atingia. Limitando essa área em que a luz atingia, ela aumenta a intensidade luminosa. Então, a primeira coisa que você precisava saber, o que é a tal da densidade superficial de energia solar que ele cita no texto. Essa densidade, eu vou interpretá-la aqui como a densidade de luz, ou densidade luminosa. A densidade luminosa, que eu vou chamar aqui com essa simbologia, essa densidade luminosa, ela é o que nós chamamos de intensidade sobre área. Professor, então eu precisava saber o que era densidade luminosa? Sim.
Ou você interpretaria a densidade luminosa, aqui no ensino médio para a gente, como intensidade luminosa, que é potência sobre área, para tornar o raciocínio da questão mais simples. Mas, na verdade, densidade luminosa é inversamente proporcional à área. Caso você interpretasse intensidade luminosa e área, daria no mesmo. Show de bola? O que eu quero com isso? Que você perceba que a densidade luminosa ela é inversamente proporcional à área que a luz atinge. Eduardo, eu ainda não entendi exatamente o que ele quer na pergunta da questão. Então, vamos lá. Ele cita uma lente que é introduzida. Essa lente que é introduzida, paralela à superfície, ela provoca a convergência de luz. Essa luz, eu vou colocar aqui a minha lente convergente, de bordas finas, paralelas à superfície, ó. E essa lente ela vai provocar a convergência de luz na superfície. Essa convergência vai criar o desvio de alguns raios luminosos. E a área que a luz atingia, que era essa, eu vou poder dizer que era essa, ó. Essa área, a luz estava espalhada de uma determinada maneira. A presença dessa lente nessa região fez alguns raios luminosos. Eu vou tirar esse raio luminoso daqui. Eu vou tirar esse raio luminoso daqui. Eu vou retirar esses raios luminosos e eu quero que você perceba que eles sofrem um desvio. Eles sofrendo um desvio, eles terminam atingindo uma região, criando uma densidade superficial maior. E essa densidade superficial se modificando, ele te pergunta quantos por cento ela aumenta ou diminui. No caso aqui, a porcentagem é sempre maior que 1. Então, aqui, obrigatoriamente, a densidade superficial ele aumenta. Pelo menos ele faz isso para fazer você perceber que essa redução de área que a luz atinge provoca um aumento na densidade luminosa. Eduardo, de novo. A luz atingia essa superfície. A presença da lente nessa região provoca convergência nos raios luminosos. Faz a área que a luz atingia, que estava distribuída, ser agora menor. E esse aumento dessa densidade luminosa é provocado pela redução que a área atinge. Aí o aluno precisava perceber que a redução na área provoca um aumento na densidade luminosa. Eduardo, então como é que eu vou começar a resolver a questão? Você precisa primeiro calcular a área que a luz atingia. Como é que eu vou calcular essa área, Eduardo? Já que você coloca a lente exatamente acima de uma determinada superfície, é como se a sombra daquela lente fosse a área atingida anteriormente. Então eu vou calcular essa área verde para determiná-la como a área inicial, sem os raios luminosos sofrerem a convergência, com uma densidade luminosa inicial atingindo essa superfície que aqui eu estou colocando em verde, sem a presença da lente naquela região. Quando eu introduzo a lente na região, os raios luminosos sofrem a convergência, a área atingida diminui, essa redução de área provoca um aumento na densidade e modifica essa densidade. Essa densidade nova, eu posso calcular a relação com a densidade anterior através da relação entre as áreas. Então, eu calculo a área grande e calculo a área pequena. A área grande a gente calcula através do diâmetro da lente que ele forneceu da questão. O diâmetro da lente, eu tenho o raio da lente. E o raio da lente, galera, é exatamente o raio dessa circunferência verde aqui, ó. Então, com o raio da circunferência verde, a gente calcula a área maior, que era a área atingida antes da densidade superficial se modificar. Com a presença da lente, os raios convergem e a área diminui. Aí nós precisamos dessa área menor. Se nós soubermos quantas vezes essa área reduziu, nós vamos saber quantas vezes a intensidade luminosa aumentou. Show de bola? Vamos saber quantas vezes a densidade luminosa aumentou. Show de bola? Eduardo, eu já entendi a relação que você vai fazer entre área e densidade luminosa. Eu já entendi como você vai fazer para calcular essa área grande, a área verde, através do diâmetro da lente. Mas como você vai fazer para calcular a área pequena? É aí que mora a jogada da questão. Você teria que perceber
que é essa altura da imagem. A altura da imagem é isso mesmo. Espero que esteja dando para você enxergar aí com essa cor que eu coloquei. É essa altura da imagem que é justamente o raio dessa circunferência menor. E a altura da imagem tem como nós calcularmos através dos cálculos, através do seu conhecimento sobre óptica. Aí vamos então para a terceira parte da questão. Você já sabe que ele trata o Sol como o objeto da questão. É desse objeto que será criada uma imagem por parte da lente. O objeto, sendo o Sol, ele está então muito distante dessa lente, portanto, além do ponto antiprincipal dela. Uma situação em que o objeto, a imagem dele por parte da lente será construída exatamente no foco. Mas, Eduardo, não é aqui, no eixo principal, que o raio luminoso cruza, e é aqui que deveria ser o foco, já que esse raio luminoso ele é paralelo ao eixo principal, ele refrata-se atingindo o foco, passando pelo foco. Concordo, galera. Só que você tem que usar aqui de bom senso comigo. Claro que o Sol não é desse tamanho. Claro que essa imagem, ela é formada muito próxima do foco, a ponto de eu poder dizer que é no foco, mas ela também não é desse tamanho. Essa imagem, na verdade, ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela está formada no foco. Mas se eu desenhasse isso aqui, você não enxergaria. O que eu posso fazer? Considerar o Sol como o nosso objeto. E eu preciso calcular a altura da imagem. Por quê, Eduardo? Galera, é a altura da imagem formada que vai me permitir calcular a área em que a luz agora vai atingir e me permitir calcular a relação entre as áreas. A área grande, que a luz atingia sem a presença da lente, a área pequena, que a luz vai atingir com a presença da lente. E é essa relação entre as áreas que me permite calcular a relação entre as densidades luminosas citadas no texto, já que densidade luminosa e área são inversamente proporcionais. Eduardo, de novo, eu ainda não entendi o lance da imagem. Galera, é do Sol que a lente vai construir uma imagem. Essa imagem do Sol você vai ter que interpretar como essa circunferência. E é justamente a imagem, a altura da imagem que lhe permite considerar isso como sendo o raio dessa circunferência. E é essa circunferência que vai se formar aqui dentro. Então, se nós tivermos a altura da imagem, nós teremos o raio dessa pequena circunferência e poderemos, então, calcular a área menor. Ah, Eduardo, estou começando a entender. Então, se eu considerar que aumento linear transversal vai poder ser I sobre O, e que o aumento linear transversal também pode ser menos P' sobre P, portanto, como esses aumentos obrigatoriamente são iguais, você percebe que a altura da imagem pela altura do objeto é a mesma coisa que menos P' sobre P. Distância de imagem à lente, distância de objeto à lente. Show de bola? A altura da imagem é exatamente o que eu estou precisando. Vou considerar essa altura da imagem como Rzinho, ok? Essa altura da imagem é Rzinho. Ela é o que nós estamos precisando. Vou considerar O como a altura do objeto, que será justamente relacionada com o diâmetro do Sol, por isso que eu vou chamar isso aqui de um R maiúsculo, será o raio do Sol, a altura do objeto, Rzão. Eduardo, quem é P'? É a distância de onde a imagem se forma até a lente. Lembre-se que essa imagem, na verdade, ela está formada no foco, portanto, a distância de imagem à lente, que é o P', se torna a distância focal, ou seja, 2 metros. E P, que é a distância do objeto à lente, é a distância do Sol à lente. E a distância do Sol à lente, galera, que eu vou chamar aqui de P, ele chegou a dizer que era 200 vezes o diâmetro do próprio Sol. Ele disse isso no texto. Se é 200 vezes o diâmetro do Sol, o P será então 400 vezes o raio desse próprio Sol. Ok? Então, eu vou considerar P aqui como 400 vezes o raio desse próprio Sol. Galera, então ainda dá para dizer isso aqui, ó. Cancelando R com R, simplificando aqui 2 e 400 equivale a 1 e 200. Rzinho, então, será 1 sobre 200, tudo isso aqui medido em metros. E Rzinho sendo 1 sobre 200, Rzinho equivale a 0,5 vezes 10 elevado a menos
2 medido em metros. Ou, se você preferir, Rzinho equivale a 0,5 centímetros. Eduardo, por que você vai deixar em centímetros? Porque essa outra área nós também teremos que calcular. E essa outra área, que era a área que a luz atingia sem a presença da lente, essa outra área é exatamente igual à área da circunferência que compõe aquela lente. E o diâmetro da lente ele forneceu em centímetros. O diâmetro da lente ele forneceu aqui em cima, eu vou colocar, ele forneceu no texto, esse diâmetro da lente, ele chegou a dizer que ela era de 10 centímetros. Se o diâmetro da lente é de 10 centímetros, nós podemos então calcular a área dessa circunferência que vai ser coberta aqui em verde e relacionar com a área menor lá na frente. Eduardo, peraí, essa área aqui, como é que a gente vai calcular? Através desse diâmetro. E esse diâmetro ele é exatamente quanto? 10 centímetros. Então eu quero deixar os dois em centímetros. Show de bola? Vamos então agora para a quarta parte da nossa questão. Eduardo, eu tinha então que perceber a história da relação entre as áreas. A área que a luz atinge, sem a presença da lente naquela região, então eu vou considerar exatamente a área como se a lente ocupasse, e vou tentar imaginar aquela área que a luz atingia sem a presença da lente ali, com a presença da lente, já que a lente provoca convergência, essa área em que a luz atinge agora é menor. Qual era a área inicial, sem a presença da lente naquela região, como na figura anterior? Essa área, galera, tem que ser a área de uma circunferência, então ela é πr ao quadrado. Então essa área vai ser exatamente π vezes o raio, ele te fornece o diâmetro da lente, justamente para que você imagine uma área ali, do tamanho daquela lente, mas a lente ainda não lá. Quando aquela área que você abordasse, ela foi reduzida, aí você teria uma modificação criada na densidade superficial luminosa citada no texto. Então, percebendo a modificação na área que a luz atinge, você perceberia uma modificação na densidade superficial que essa luz atinge. Show de bola? Eduardo, essa área então termina sendo πr ao quadrado. O raio é exatamente retirado do diâmetro da lente, termina sendo 5 ao quadrado, em centímetro, tá? Essa área então vai ficar 5 ao quadrado, 25 vezes π. 25π. E a área, como o diâmetro está em centímetro, essa área aqui também vai terminar ficando em centímetros quadrados. Eduardo, então, peraí, que área é essa mesmo? Essa, galera, é uma área que você vai considerar que a luz atingia. E você não vai imaginar a lente ainda nessa região. Você chega lá e coloca a lente aqui acima dessa área. Quando você coloca a lente acima dessa área, essa lente ela provoca uma convergência nos raios luminosos, reduzindo a área que a luz atinge e criando um aumento na densidade superficial luminosa. Aí você precisa então calcular a nova área que a luz atinge. E essa nova área continua sendo a área de uma circunferência, onde o raio termina sendo justamente a altura da imagem formada lá no foco. Aí essa nova área, como é uma circunferência, continua sendo πr ao quadrado, onde o raio da circunferência é exatamente a altura da imagem. Essa nova área, πr ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Essa nova área termina sendo 0,25 π e também em centímetros quadrados. Show de bola? Eu vou chamar essa área aqui, ó, de área inicial, onde os raios ainda não sofreram convergência, em que a lente ainda não estava aqui. Mas, Eduardo, se a lente não estava aqui, por que você limita essa área? Porque eu preciso fazer uma comparação, galera. Então, eu comparo justamente aquela área circular sem a presença da lente ali, e depois eu comparo a área circular com a presença da lente, onde a lente provocou uma redução na área que a luz atinge. Então, eu preciso fazer uma comparação dessa área com outra anterior. E é claro que eu vou pegar exatamente a modificação que a luz sofreu, a modificação que a lente provocou na trajetória luminosa. Então, eu precisava abordar exatamente o tamanho da lente sem a convergência e o tamanho que a luz atinge agora com a convergência. Show de bola? Eduardo, a área inicial, sem a convergência dos raios luminosos, com uma intensidade, uma densidade luminosa inicial aqui. E depois uma área final, onde a luz reduz o espaço em que ela atinge e isso modifica a densidade superficial. A área, ela aumentou ou diminuiu? Deixa eu abordar aqui pra gente.
essa área, essa nova área, ó, ela aumenta ou ela diminui? Ela diminuiu. Quantas vezes? Esse número aqui, ele consegue ser quantas vezes maior do que esse? 100 vezes. Você consegue visualizar? Então, essa área, ela diminuiu 100 vezes. Eduardo, e onde que isso aqui vai me ajudar a chegar? Galera, você teria que perceber que a tal da densidade superficial luminosa, ela é inversamente proporcional à área que a luz atinge. Se a tal da densidade é inversamente proporcional à área, eu vou poder dizer o seguinte: como a área que a luz atinge era uma e ela reduziu 100 vezes, se essa área atingida pela luz diminui 100 vezes, eu vou poder dizer que a densidade superficial luminosa de carga, ela aumenta 100 vezes. Galera, e esse aumento de 100 vezes provoca justamente um aumento de 10.000%, que equivale ao item E da tua questão. Eduardo, eu não consegui enxergar a parte final da matemática do processo. Como é que aumentar 100 vezes equivale a 10.000%? Faça a seguinte regra de 3 simples. Essa área inicial reduz 100 vezes, provocando um aumento na intensidade luminosa, na densidade superficial luminosa. Então, peraí, a densidade superficial luminosa nessa área, eu não sei qual é. Eu vou dizer que essa densidade inicial, ela tinha uma porcentagem de 100%, é claro. Quantos por cento essa densidade luminosa aumentou? E a densidade final, né? Ela equivale a quantos por cento? Aí você olha assim, professor, não consigo fazer essa comparação. Eu tenho que fazer uma substituição aqui. É isso mesmo. Então vamos fazer aqui novamente a substituição. Se a densidade inicial ela equivale a 100%, logo a densidade final, essa densidade final aqui, ela não é 100 vezes maior que a densidade inicial? Ela equivale a quantos por cento? Eu posso cancelar isso aqui e você enxerga que 100 vezes 100 equivale justamente aos 10.000. Ou seja, em porcentagem, isso equivale a 10.000%. Bem, galera, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nossa próxima questão.